Oi, turma! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de accountability, um conceito tão importante no regime democrático, no mundo inteiro. Por que esse conceito é tão importante do ponto de vista democrático? Nas democracias modernas, nós temos uma delegação de poderes, uma cadeia de delegação de poderes, que se inicia desde o cidadão, do eleitor, quando ele vota nos políticos e delega poder para que os políticos nos representem no Estado, no governo, com a implementação de políticas públicas e dos seus programas, e dos políticos eleitos para com a burocracia. Daí a importância do conceito. Mas o que significa o conceito de accountability? Em geral, o conceito envolve a ideia de transparência e prestação de contas. A relação de accountability que se tem entre os atores envolve a ideia, a obrigatoriedade de uma justificativa das ações. Das ações de um ator para com outro ator. Então você tem a obrigação de justificar as ações realizadas para o ator que lhe delegou poder. A literatura, para facilitar o nosso entendimento, tem trabalhado com 3 tipologias de accountability: a accountability vertical, horizontal e a accountability social ou societal. A accountability vertical, ela é exemplificada pela literatura na relação que existe entre os eleitores e o político eleito. Há uma relação de accountability, uma delegação de poderes dos cidadãos, dos eleitores, para com os políticos, da sociedade para o político que vai representá-lo no Estado, no governo. Essa é vista como uma relação vertical. E a prestação de contas se dá no momento da eleição seguinte. Já a relação de accountability horizontal, ela se dá na relação que existe entre as instituições do Estado. Então, nós temos instituições com o poder legal e a capacidade também técnica e de funcionários. Nós precisamos ter esse tipo de instituição para que esse accountability horizontal exista. Instituições com poder legal e com capacidade de funcionários e técnica para punir outras instituições, fiscalizar e punir, caso necessário, outras instituições. Essa é uma definição ampla, por exemplo, que o autor Guilherme O'Donnell apresentou para a ideia de accountability horizontal. Já a accountability social, ela envolve as organizações da sociedade civil, envolve a mídia principalmente. É um conceito que foi desenvolvido nos anos 2000 por um autor chamado Peruzotti, no qual ele chamou de accountability societal a organização da mídia e a fiscalização e organizações sociais, e a fiscalização dessas instituições sociais, dos políticos e da burocracia. Atualmente na Europa a gente também tem uma discussão sobre o que alguns autores têm chamado de accountability diagonal, que é a junção entre a accountability social e a accountability horizontal. As instituições de controle acabam recebendo demanda das organizações da sociedade civil e realizando controle conjunto sobre os políticos e a burocracia. Tudo isso é importante para a gente entender a fiscalização que instituições como o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e os Tribunais de Contas dos Estados fazem sobre as políticas públicas, que nós vamos discutir na próxima aula.